O presidente João Lourenço confere posse a 4 embaixadores no Vaticano. A fumaça sai negra no segundo dia do conclave. Índia ameaça resposta forte contra qualquer novo ataque do Paquistão. Interclube conquistou nesta quarta-feira, no pavilhão da cidade desportiva, a 34ª edição da Taça de Angola. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Boa tarde, Angola. O Presidente da República, João Lourenço, impulsou hoje 4 novos embaixadores. Entre as recomendações do Presidente da República aos novos embaixadores está a aposta na diplomacia económica de modo a elevar o nome de Angola lá fora. A nossa colega Celestina Zola acompanhou a tomada de posse e traz mais detalhes. Celestina Zola, é consigo. Boa tarde. E para toda a audiência da Rede Girassol, a cerimónia de tomada de posse aconteceu nesta quinta-feira no Salão Nobre do Palácio Presidencial da Cidade Alta, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. Nesta cerimónia tomaram posse os embaixadores Lisete Pena, a embaixadora de Angola no Reino dos Países Baixos, Eduardo Otávio, nomeado embaixador de Angola na República da Sérvia, Domingos Coelho, nomeado embaixador de Angola na República Unida da Tanzânia, e Oliveira Encoge, nomeado embaixador de Angola na República da Côte d'Ivoire. Aos embaixadores que tomaram posse nesta manhã, o Presidente da República, em poucas palavras, orientou que levassem o nome de Angola para o mundo afora. O nosso apelo é que defendam sempre o bom nome do país, o bom nome de Angola, defendam os interesses de Angola nesses mesmos países onde estão acreditados. Angola faz 50 anos, portanto estamos no ano do jubileu dos 50 anos, portanto precisamos de, junto dos países em que serão acreditados, procurar realçar os ganhos que Angola e os angolanos obtiveram desde que rompemos com as grilhetas do colonialismo há 50 anos atrás. Uma missão prontamente ouvida e acatada pelos embaixadores recentemente nomeados. Nós, Angola, temos celebrados cerca de 14 acordos de cooperação com a Côte d'Ivoire. Eles foram celebrados muito recentemente, há sensivelmente 11 meses, exatamente no dia 27 de junho do ano passado. Estes acordos são nos vários domínios, a começar pela cooperação política e diplomática, a cooperação econômica e comercial, a cooperação sociocultural, e então nós temos bases para mobilizar os atores públicos e privados de ambos os países para que possamos materializar e periodicamente avaliar o grau de cumprimento destes acordos. É uma missão de Estado, o chefe de Estado, camarada Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, orientou-nos, que é para promovermos a imagem de Angola, priorizando a diplomacia econômica. Temos que revitalizar a cooperação, revitalizar as comissões mistas já criadas. Outra missão incumbida aos novos embaixadores são as celebrações dos 50 anos da independência de Angola, que acontece este ano, a 11 de novembro. Os embaixadores levaram a missão de fazer valer esta data tão importante para o povo angolano. Com os 50 anos que nós vamos celebrar este ano, vamos ver no terreno o que é que a colega anterior já avançou e o que nós poderemos fazer para realçar esta data tão importante para o nosso país.
As palavras dos embaixadores recentemente nomeados e que hoje tomaram posse, uma cerimônia orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, como já dissemos, aconteceu no Salão Nobre do Palácio Presidencial da Cidade de Alta. Por ora, é o essencial que podemos adiantar sobre esta atividade que teve lugar aqui no Palácio da Cidade de Alta. Recebam os cumprimentos de Josué Massuaco e Celestina Zola. Boa tarde. Toda a equipa, boa tarde e obrigado por essas notas. A terceira edição do Sinergia teve lugar quarta-feira, aqui em Luanda, com reflexões centradas na grande distribuição em Angola, desafios e oportunidades, a regulação do comércio e a produção nacional. Na ocasião, o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, voltou a destacar o facto de o alvará comercial ser agora um documento vitalício único, fruto do projeto Simplifica 2.0 e que possibilita maior mobilidade da atividade económica nacional. Para desburocratizar os processos e combater a famosa gasosa, que está institucionalizada nos serviços públicos, e reduzir os tantos papéis que são necessários para tratar uma simples licença ou certificado, foi alterada a lei, simplificando a relação com as instituições. A informação foi avançada nesta quarta-feira em Luanda pelo Ministro de Estado e chefe de Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, no Fórum sobre a Grande Distribuição. Adão de Almeida disse que o alvará comercial, que tinha um prazo de validade de 5 anos, passa agora a ser vitalício. O alvará comercial é um tema de base, crítico, no âmbito da atuação económica, e aí o que nós fizemos foi, primeiro, unificar o alvará, para alterarmos aquele cenário de ter muitos subalvarás. A nossa realidade, quando nós, até os mecanismos de inspeção, quando vão a um agente comercial, tem que encontrar lá um conjunto de molduras afixadas nas paredes da licença A, da licença B, da licença C. Portanto, construir um modelo em que exista um alvará único que permita o exercício da atividade sem ser necessário ter um conjunto de outros subalvarás, sabemos, outra licença de outras instituições, bem como o alvará único também na prestação de serviços mercantis, ou seja, fazer com que um único alvará sirva para o agente abrir outras unidades. No modelo que nós trazíamos, se eu tiver uma loja, eu tenho que ter um alvará para essa loja, se eu abrir outra loja da mesma cadeia, eu tenho que ter um outro alvará para aquela. Agora, o princípio eu com um único alvará tenho licença para o exercício da atividade e posso abrir vários estabelecimentos no âmbito da mesma autorização. Por exemplo, eliminação do prazo de validade. Isto é, o alvará agora deixa de ser necessário a renovação e ele é vitalício. Portanto, está licenciado. Daí para frente exerce a atividade até não poder mais. O Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República referiu ainda que o projeto Simplifica Turismo, para tornar o setor mais eficaz, já está concluído e será aprovado em breve. Está concluída para aprovação brevemente a terceira versão do Simplifica, que vai ser dedicada exclusivamente ao turismo. Tem um Simplifica Turismo. E aí nós olhamos para os vários temas do setor do turismo e introduzimos neles um conjunto de medidas na mesma lógica que inspira o projeto de simplificação. Desde rentacars, hotéis, restaurantes, outros estabelecimentos que concorrem para a cadeia do turismo, para que tenhamos também aí menos barreiras e no plano daquilo que é a resposta da administração pública à pretensão ou às pretensões dos cidadãos, tenhamos melhor capacidade de resposta. A vistoria única é também uma mudança importante, uma vez que era uma das maiores queixas dos empresários, que ficavam semanas à espera que os 3 serviços, Proteção Civil e Bombeiros, Direção Municipal de Saúde e Direção Nacional de Prevenção e Avaliação de Impactos Ambientais, tivessem disponibilidade para se deslocarem ao local, sendo que o faziam também em dias diferentes. A primeira medida lá atrás foi mudar o modelo. Portanto, a
Acabamos com as inspeções sectoriais. Hoje a maior parte dos ministérios já nem tem um serviço de inspeção, portanto, salvo aquelas muito específicas que a natureza da atividade continua a justificar, por exemplo, da saúde. Fazer uma inspeção num hospital é uma coisa muito específica e então a saúde tem inspeção de saúde. Mas tirando esses casos muito específicos, os ministérios já não têm inspeção e foi criada uma entidade única para fazer a inspeção. Desde segunda-feira que o dólar norte-americano é cotado a 911 kwanzas, sem variações significativas. Especialistas ouvidos pela Rede Girassol admitem que o facto representa um sinal de relativa estabilidade cambial, apesar de ainda acentuado o nível de depreciação da moeda nacional. A moeda nacional registrou uma ligeira valorização face ao dólar se comparado com o último trimestre. O dólar, que custava 912, passa agora para 911 kwanzas, de acordo com o site oficial do Banco Nacional de Angola. Ou seja, se quisermos chegar aos 100 dólares, precisaríamos de 91 mil kwanzas. Quanto ao mercado informal, neste segundo trimestre, o dólar registra uma subida de 1,8% para 109 mil kwanzas face aos 107 mil kwanzas que custava no primeiro trimestre de 2025. Já para o euro, no mercado formal, o valor está taxado em 1.045 kwanzas. No mercado informal, encontra-se a 129 mil kwanzas. Para o economista Daniel Sapateiro, esta variação ainda é minimalista. O que nós estamos a falar é de uma variação minimalista daquilo que se encontrava desde 23 de dezembro de 2024, que era um câmbio estacionado numa cotação de 912,000 e na passada segunda-feira, dia 5 de maio, houve uma valorização do kwanza para 911, 909. Entretanto, no dia de ontem, dia 6 de maio, houve aqui uma pequena desvalorização do dólar, ou uma valorização do dólar, perdão, para 911, 959. São questões muito tecnicamente quase sem expressão. Na sua abordagem, o economista continua reforçando que esta variação tem ainda pouca apreciação na prática, porém pode ter um lado positivo para uma estabilidade cambial. Eles mais ou menos sabem que o câmbio não oscilará, pelo menos não tem oscilado, além dos 911, 912. E dá para fazer contas, porque cada vez que nós importamos um contentor do estrangeiro, ele chega em 60 dias. E, portanto, dá para fazer encomendas, receber a um câmbio de 911, 912 e depois precificar, dar os preços aos bens e serviços para vender em moeda nacional e voltar depois a fazer novas encomendas para o futuro. Apesar desta valorização do kwanza dar sinal positivo, o mercado ainda enfrenta desafios à alta contínua do dólar nos últimos anos. Cerca de 48 mil milhões de kwanzas é o valor líquido arrecadado pela Recredit em 2024, resultante da gestão de ativos públicos. A informação foi avançada durante uma conferência de imprensa realizada em Luanda nesta semana. A Recredit foi criada para gerir ativos tóxicos e novos procedimentos operacionais para avaliar créditos, maximizar a recuperação e minimizar os custos responsáveis pela recuperação de créditos mal parados e pelo apoio à estabilidade do sistema financeiro angolano. Nesta quarta-feira, a Recredit apresentou os resultados dos ativos públicos referentes ao ano de 2024. No âmbito da nossa atividade de responsabilidade e de compromisso com o mercado e transparência após a aprovação das nossas contas pelos nossos acionistas, que foram aprovadas no dia 5 de maio, nós decidimos realizar esta atividade com os jornalistas para divulgação dos resultados da empresa em 2024 ao público em geral. Neste mesmo ano, a Recredit lançou um resultado líquido de 48,52 mil milhões de kwanzas e foram recuperados 31,9 mil milhões de kwanzas em créditos mal parados, o que representa 109% do objetivo estabelecido no ano em referência. Cerca de 48 mil milhões de kwanzas e uma recuperação de 31,9 mil milhões de kwanzas. O nosso crescimento ao nível da recuperação foi de cerca de 9%,
ultrapassamos o objetivo que foi estabelecido pelos nossos acionistas e o resultado líquido manteve-se mais ou menos equiparado ao resultado do ano passado. Nós fixamos um objetivo de recuperação para o ano 2025 de cerca de 30 mil milhões de kwanzas e esperamos atingir o objetivo estabelecido. A empresa investiu cerca de 288,87 mil milhões de kwanzas na aquisição de carteiras de créditos mal parado, como disse Walter Barros, e já recuperou 108,35 mil milhões, o que representa 38% do montante investido. O resultado líquido da nossa empresa foi de 48,52 mil milhões de kwanzas, tendo o nosso ativo registado um montante de 283,83 mil milhões de kwanzas, e tivemos um ROE de 17%. Os nossos indicadores de eficiência estão com um cost to recovery de 20% e um cost to revenue de cerca de 12%. Portanto, que representa, de facto, que a nossa atividade, comparativamente a congêneres de outros países africanos, estão com indicadores muito positivos. A Recredit reforça assim o seu papel estratégico no setor financeiro nacional, comprometido com a recuperação de ativos e a criação de valor público com rigor, sustentabilidade e visão de longo prazo. A Administração-Geral Tributária recebeu na passada quarta-feira, em suas instalações, responsáveis das principais empresas de consultoria do país. O encontro serviu para colher contribuições no âmbito do processo da consulta pública presencial referente à proposta de Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. O novo diploma da AGT, que está desde o passado dia 5 de maio em consulta pública, vem substituir o atual modelo de tributação, deixando de se basear nos múltiplos diplomas por um único que abrange todos os rendimentos das pessoas singulares. Na tarde desta quarta-feira, a AGT recebeu responsáveis de principais empresas de consultoria para analisar e colher contribuições sobre a nova reforma, segundo avançou Nuno Chaves, do Departamento Jurídico da Instituição Tributária. Hoje, que é o terceiro dia desse processo de articulação, estamos a nos sentar com as Big Four, que são as principais empresas de consultoria a operar no nosso mercado, com o mesmo objetivo de discutirmos as propostas que elas apresentaram e, a partir disto, tirarmos conclusões específicas e definir aquilo que efetivamente vai ficar como solução para o código que está agora em análise. Nuno Chaves falou sobre algumas preocupações apresentadas pelas empresas. Dou-vos o exemplo aqui das viaturas que as empresas atribuem aos seus funcionários. Nós vamos passar a tributar essas viaturas atribuídas aos funcionários em sede do IRPS, mas a questão que se coloca é a de saber se são todas as viaturas, se são as viaturas utilizadas apenas de serviço à casa ou de casa ao serviço, se são as viaturas apenas utilizadas no contexto da relação jurídico-laboral, enquanto o funcionário está a trabalhar, precisa de se deslocar de um ponto ao outro. Portanto, são questões muito precisas que nós estamos a discutir para conseguirmos consenso e termos como referir uma proposta de código mais ajustado à nossa realidade. Milton Melo é consultor de prática fiscal, conta sobre o que traz de preocupações e também contributo para a nova reforma da AGT. Há uma preocupação que é a transição entre aquilo que é o atual código do IRT, Imposto sobre os Rendimentos de Trabalho, para o IRPS. Esta é uma reforma que tem alguma profundidade, portanto não estamos a falar de uma reforma que são meros ajustes, estamos a falar aqui da fusão de 3 códigos tributários num só. Isso por si só já é um avanço, uma inovação significativa face àquilo que temos hoje em dia. A nossa preocupação é que de facto haja informação, que haja uma letra da lei que seja clara, que era para que todas as empresas e pessoas individuais também, empresárias individuais, possam implementar esta reforma de uma forma tranquila a partir de 2026.
A referida proposta, segundo a AGT, tem como principal objetivo a simplificação da legislação fiscal, redução de custos, alargamento da base tributária e a promoção da justiça fiscal. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebe em audiência o presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos da América, Pedro Godinho. Da agenda ainda consta uma outra audiência com a bastonária da Ordem dos Médicos de Angola, Elisa Gaspar, e a promotora do projeto Avança Mulher, Maria Manuel. O desenvolvimento deste assunto é com a jornalista Edna Firmino. Vamos conversar com a Edna agora. Edna, boa tarde. É consigo. Boa tarde para quem nos acompanha das várias audiências que o vice-presidente vai ter. Começou com Pedro Godinho, ele que é o presidente da Câmara de Comércio de Angola e Estados Unidos. Nós vamos ouvir um pouquinho daquilo que foi este encontro com a vice-presidente da República. Bem, nós tivemos esse encontro, solicitamos essa audiência para poder reportar e levar a conhecimento da Sua Excelência a Vice-Presidente da República os resultados da visita que ocorreu em novembro e dezembro de 2024, isto é, o ano passado. O objetivo foi, nesta altura, em novembro e dezembro, fomos capazes de mobilizar 2 universidades norte-americanas para poderem vir a Angola fazer o assessment, no sentido de começar a estudar a possibilidade de se estabelecerem no país. Porque sabemos todos nós que nenhum país se desenvolve sem conhecimento. E os Estados Unidos é só a maior potência académica. Portanto, e como vemos noutras geografias, que é o caso do Japão, da Coreia do Sul e agora o Catar, que construiu um bairro de universidades americanas, no sentido de absorverem o conhecimento. Portanto, em novembro iniciamos as universidades iniciaram essas visitas e, pelo menos, houve o compromisso de haver um resultado, sobretudo a Universidade de Carnegie Mellon. A Universidade de Carnegie Mellon é uma universidade que faz parte do top 10 do mundo e número 1 em tecnologia e, sobretudo, em tecnologia de inteligência artificial. Ouvíamos Pedro Godinho e a conversa que teve com a vice-presidente da República. Neste momento, Esperança da Costa está reunida com Elisa Gaspar, ela que é a bastonária da Ordem dos Médicos, e vai acontecer ainda uma terceira audiência que vai receber a Maria Manuel, promotora do projeto Avança Mulher. Nós vamos continuar a acompanhar esta atividade e mais dados poderá acompanhar nos próximos serviços de informação da Rede de Girassol. A partir da vice-presidência, despedem-se Bruno Costa e Edna Firmino. Boa tarde. A toda a equipa, boa tarde e obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota. Vai decorrer de 15 a 18 de maio do ano em curso, em Benguela, a 10ª edição da Feira Agropecuária, que pretende mostrar ao público em geral as potencialidades dos produtores da região Centro e Sul. No certame, os expositores vão expor o que possuem, com a possibilidade de efetuarem trocas comerciais. Esta feira enquadra-se nas festividades dos 408 anos da cidade de Benguela e dos 50 anos da Independência Nacional. Para mais detalhes sobre esta feira, temos em estúdio o porta-voz do evento, que é o Vítor Panzo. Vítor Panzo, boa tarde, bem-vindo ao Boas Notícias. Boa tarde, Adilson, e boa tarde aos nossos telespectadores que nos acompanham a esta hora. Quais são os diferenciais desta feira? Olha, os diferenciais desta feira é que nós vamos fazer pela primeira vez. Teremos aqui o gado leiteiro na Feira Agropecuária, edição 2025. E como disse muito bem o Adilson, vai decorrer de 15 a 18 deste mês, já na próxima semana. Isto será na parte exterior do Estádio Nacional de Umbaca, e que nós queremos convidar todos os expositores, todas aquelas pessoas ligadas ao setor do agronegócio para fazerem parte desta atividade.
e nós queremos colocar matriz de grande qualidade. É uma grande preocupação de todos os pecuaristas a nível nacional, que é a produção da carne e também do leite. Então, uma das grandes novidades, digamos assim, não é, que será o diferencial desta feira, é esta parte do gado leiteiro, uma matriz de primeira qualidade, que nós estamos a produzir em Angola. Há uma mistura entre Brasil e França, e o gado leiteiro é mesmo para nós podermos aumentar aqui a produção de leite. Nós já temos isso na província da Huila, estamos a trazer agora para a Benguela, e a tendência é nós estendermos para todo o país essa produção de leite. Isso requer um investimento gigantesco. Então, os pecuaristas nesta feira em Benguela, faremos duas em uma, que é a 10ª edição do Mercadão e a 7ª edição da Expo CCGB em Benguela, e nós vamos fazer esta festa. Um dos grandes objetivos é fazer com que os operadores do setor coloquem à disposição todos os produtos pecuários e agrícolas num único espaço para as pessoas poderem fazer negócios e venderem os seus produtos a preços competitivos. Já vão na 10ª edição, tem algum balanço, pelo menos uma previsão do que, como foram os volumes de negócios nos últimos tempos, nestas feiras? Temos, sim. Por exemplo, a feira do ano passado, não é? O volume de negócios esteve muito perto dos 1.000 milhões de kwanzas, e os expositores conseguiram vender grande parte da sua produção, dos produtos e também serviços. Nós vamos colocar, para além dos produtos agrícolas e pecuários, teremos também equipamentos tecnológicos, vários serviços, como a banca, seguros, serviços de restauração, indústria, entre outros. Isto porque o setor do agronegócio é um ramo transversal, uma área transversal em que carece de uma série de serviços. A cadeia logística é muito importante. Nós queremos colocar também grande parte daqueles operadores que estão ligeiramente à margem deste setor, mas que dão um suporte enorme. Estamos a falar do setor da tecnologia, as energias renováveis, por exemplo, e aquelas empresas de água que fazem os furos de água para os produtores poderem desenvolver a sua atividade sem constrangimentos. Então vai ser uma grande festa. Deixa-me dizer que a abertura será no dia 15, às 15 horas. No dia 16 teremos uma série de atividades, no caso as palestras, onde falaremos sobre a produção do leite e também vamos falar daquilo que tem a ver com o manejo do animal, a suplementação. É uma feira bem prática. Exatamente. Mas quantos são esperados em termos de participantes? Nós queremos contar com qualquer coisa como 250 expositores, a semelhança daquilo que aconteceu o ano passado, que nós tivemos uma feira gigantesca, com muita gente que se deslocou à província de Benguela. E também queremos acrescentar aqui, Adilson, que nesta feira traremos também vários estudantes do Instituto Médio Agrário Joaquim Capango, província de Benguela, que estão a estudar a agronomia, digamos assim, e que vão poder vivenciar, fazer experiência, não é? Ou ter experiência no campo, lá nesta feira, para além de ser uma feira de negócios, será também uma feira de conhecimento, e é isso que nós vamos fazer. De trocas comerciais e também de conhecimento. De conhecimento, pois. Panzo, muito obrigado pela sua presença no Hoje Notícias, edição de quinta-feira. Volte sempre. E sucessos. Obrigado, TV Girassol, pela oportunidade. E só queremos dizer que nós teremos o grande leilão de gado no dia 17, faremos encerramento dia 18 e também teremos corrida a cavalo, e quem quiser, a província de Benguela está aberta para receber todo mundo, e devem ligar para o número de telefone 927 407 585, fazer a sua inscrição e não vai pagar nada para lá estar. Obrigado, volte sempre. Nós seguimos para o primeiro intervalo da edição de hoje. Volte connosco logo a seguir. Seja bem-vindo de volta à segunda parte do Hoje Notícias, edição de quinta-feira. Mais de 300 membros da Organização da Mulher Angolana participam do 3º Seminário Nacional Metodológico que visa potencializar para a preparação do 8º Congresso Ordinário Nacional desta organização. Nossa colega Emília Pascoal traz mais dados. Emília, boa tarde. É consigo agora.
Boa tarde, a vasta audiência da Rede Girassol. Respondemos a partir do Futungo de Belas. Capacitar e formar os membros da organização é um dos objetivos deste terceiro Seminário Nacional Metodológico de Preparação para o Processo Orgânico do 8º Congresso Ordinário da OMA, que vai decorrer de 27 de fevereiro a 1 de março de 2026. Na ocasião, a secretária-geral da OMA, Joana Tomás, avançou que este seminário vai servir também para o alinhamento de tarefas no âmbito deste processo. Acompanhe. Estimadas camaradas, é com elevada satisfação que saúdo as dirigentes, estando prestes a terminar o quinquênio, e foi estabelecido um cronograma de ações que deverão ser desenvolvidas em diversas fases de preparação do nosso Congresso Ordinário. Este encontro se reveste de capital importância para o alinhamento das tarefas e o reforço dos procedimentos a serem materializados pelas estruturas intermédias de base no âmbito do processo orgânico. Este processo que estamos a dar início hoje, com vista a capacitar, potenciar e formar as nossas militantes, é apenas o primeiro passo de tantos outros que terão lugar para afinarmos a nossa máquina organizativa até o ano de 2026. Recebemos da direção do partido orientações importantes para a intensificação do nosso trabalho desde a base ao topo para a preparação e a realização exitosa do nosso congresso, que terá como lema Mulher Angolana, unidas para transformar os desafios em conquistas. Queridas camaradas, caros convidados, o Seminário Nacional Metodológico de Preparação e Realização do 8º Congresso Ordinário da OMA constitui assim um momento de definição, não apenas de modelo de trabalho, mas como vamos atuar para que durante todas essas etapas do processo, até a realização do magno evento, onde estarão presentes mais de 2.500 congressistas, estejamos todas bem alinhadas. Neste seminário metodológico, serão transmitidos conhecimentos sobre matérias ligadas à realização das assembleias de balanço e renovação de mandatos, com vista a uniformizar os métodos de trabalho para melhor articulação no âmbito do nível nacional, intermédio e também de base. Ouvíamos a secretária-geral da OMA, Joana Tomás, durante a abertura deste terceiro Seminário Nacional Metodológico que decorre aqui no Futungo de Belas e tem a duração de 2 dias. Balanço e renovação de mandatos, bem como métodos de planos de comunicação e marketing também serão abordados neste terceiro seminário. De momento, é o que podemos avançar. Boa tarde. A toda a equipa, boa tarde e obrigado também por essa partilha. Agora a página desportiva. O Interclube conquistou nesta quarta-feira, no pavilhão da cidade desportiva, a 34ª edição da Taça de Angola, ao vencer por 3 pontos de diferença o Clube Desportivo Formigas do Kazenga. O duelo inédito terminou em 53-50. As comandadas de João Formosa entraram destemidas na partida, na noite de sonhos da equipa que leva o município do Kazenga no peito há mais de 2 décadas, ao superarem o Interclube no primeiro quarto por 14-13. O Interclube mostrou-se mais esclarecido no que as disputas de finais dizem respeito no nosso basquetebol, ao conseguir contornar a desvantagem que trazia do quarto inicial, apontando 21 contra 10 pontos das Formigas do Kazenga. Ao intervalo, as orientadas de Fernando Sapalo ganhavam por 34-24. O sonho das sonhadoras do Kazenga voltou mais intenso no terceiro período, em que venceram no parcial por 14-6. Entretanto, no fim do quarto, o Interclube ganhava por 40-38. O último e derradeiro período, as duas equipas foram muito mais cautelosas nos aspectos ofensivos e defensivos. As polícias marcaram 13 pontos, ao passo que as formiguinhas apontaram 12 pontos, deixando o placar final em 53-50 a favor do Interclube. Assim,
O Inter volta a colocar o título da Taça de Angola Sénior Feminino de Basquetebol na sua galeria, um ano depois de ter cedido espaço ao 1º de agosto. As Formigas adiam para uma próxima data a conquista do primeiro troféu da sua história no escalão principal. Fernando Sapalo, timoneiro da turma da Polícia Nacional, garantiu que as suas atletas cumpriram com os objetivos do clube. Aquilo que nós trabalhamos esta semana é reduzir esse lançamento de longa distância. Aí houve um equilíbrio, mas conforme se tem seguido, as finais nem sempre para ser jogadas em condições. O mais importante é ganhar. Ganhamos, estamos de parabéns, temos muita coisa para fazer, temos muita coisa para trabalhar. Pensamos que cada dia que passa vamos melhorando nas coisas que nós cometemos no jogo 2. No lado das Formigas do Kazenga, João Formosa admitiu que a falta de experiência nas disputas de grandes momentos do nosso basquetebol decidiu o resultado no fim da partida. Faltou-nos um pouquinho de experiência aí na parte final para conseguir tirarmos daqui o título. Mas também fica a experiência, né? Fica a experiência porque com os erros nós aprendemos e vamos continuar a trabalhar. Vamos lutar para que voltemos a esses palcos, nessas fases, né? Porque não foi fácil chegar até aqui. E se conseguimos chegar até aqui, para nós já é um troféu, já é um campeonato ganho. Nguabi Salvador, presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Kazenga, não escondeu o gozo de ter disputado uma final da Taça de Angola e garantiu que vão trabalhar para estarem mais vezes nos principais momentos do nosso basquetebol. Foi um bom jogo, nós estamos profundamente orgulhosos pela qualidade que as nossas miúdas demonstraram neste jogo e vamos prosseguir engajando as pessoas, mobilizando a comunidade e sonhar, pois o sonho comanda a vida. Gostamos dessa sensação de jogar uma final, de ter atenção tão dedicada da imprensa, enfim, queremos repetir a dose e se calhar com um resultado diferente. Interclube vence a 44ª edição da Taça de Angola em basquetebol sénior feminino e frustra sonho do município do Kazenga de fazer história no nosso basquetebol. Ainda sobre desporto, a seleção sénior masculina de handball prepara o CAN da modalidade e as demais competições envolvidas. O treinador Filipe Cruz colocou em causa o fato de não terem muito tempo para os treinos. Ainda com os atletas que atuam nas competições internas, a Seleção Nacional Sénior Masculina de Handball, às ordens do timoneiro Filipe Cruz, realizou mais uma sessão de treinos na manhã desta quarta-feira no pavilhão da Cidadela Desportiva, com foco nas provas que se avizinham. Em declarações ao microfone da Rede Girassol, o treinador Filipe Cruz queixou-se do pouco tempo que terá para trabalhar com a rapaziada até ao torneio da Independência e do CAN. A gente nem deve ter sequer 2 meses para trabalhar. E é normal, natural que quando assim é muito mais difícil. Aqui de facto, temos aqui uma ótima estratégia, que é do ponto de vista técnico-tático e que é do ponto de vista também administrativo. Nós estamos a tentar formar uma seleção com vista ao futuro e a ideia é que nós possamos ter, nos próximos anos, uma equipa competitiva. E é dessa ordem de ideia que nós começamos com os jogadores internos e que estão a dar conta do recado, aquilo que nós, hoje é o nosso 3º dia de preparação, estamos aqui a fazer um jogo-treino e creio que os jogadores assimilaram bem aquilo que foram os conteúdos que nós administramos nos 2 dias anteriores. Apesar da separação da seleção entre os atletas, Filipe Cruz disse que está tudo a ser estudado para que os que se juntarem depois ao grupo tenham noção da forma de trabalho implementada. O mais importante nesse torneio é que quiçá possamos ter já o grupo todo completo, os jogadores que estão na diáspora, os jogadores que ainda nesse momento estão a jogarem aqui em Angola, quiçá nesse período também devem estar na diáspora, e podemos juntar o grupo todo e conjugar, tentamos buscar aqui uma ótima coordenação entre os jogadores que estão na diáspora e os jogadores que estão aqui na competição interna. Esse será o nosso grande desafio. Isto porque é pouco tempo que a gente tem de trabalho, tentarmos encontrar aqui forças para que as coisas funcionem. Buscar automatismos não é fácil, não é com meia dúzia de treino que se consegue. Mas jogamos nós que nesse momento também temos já jogadores com outro tipo de cultura tática e que possam agregar mais valor à seleção nacional. O principal foco é o CAN do Ruanda em janeiro de 2026.
Mas antes teremos a próxima janela de preparação em agosto, que em forma de antecipação ao CAN vamos disputar no nosso território o torneio dos 50 anos de independência nacional, a fim de rodar os nossos atletas. Acontece neste sábado o fórum com o tema central a comunicação, inteligência artificial, desafios, oportunidades, regulação e ética. Em discussão estará o impacto crescente da inteligência artificial na comunicação, os desafios éticos, as oportunidades para o setor e as necessidades de regulação. Um espaço essencial para pensar o futuro com responsabilidade e visão crítica. E para falar deste assunto, temos em estúdio a porta-voz do evento, Délcia Tito Cambange. Boa tarde e bem-vindo ao Hoje Notícias. Boa tarde também a todos os telespectadores da Rede Girassol. Quais são os desafios e oportunidades para o setor? Bem, dizer que a comunicação mudou o mundo também através da revolução tecnológica. Este fórum, a comunicação e a inteligência artificial, tem como objetivo principal promover uma reflexão mais profunda sobre o impacto da inteligência artificial na área da comunicação, abordando tanto desafios éticos e regulatórios quanto as novas oportunidades que surgem para artificial para propagar notícias falsas. A oportunidade que a mesma oferece no ramo da comunicação é a produção de conteúdo. Em televisão utiliza-se muito a inteligência artificial para os mesmos conseguirem buscar temáticas e também saber que especialistas são necessários para determinados temas. É a primeira vez que vão realizar esse tipo de evento? Certo, é a primeira edição. E esperam quantas pessoas neste evento? Certo. A sala alberga mais de 150 pessoas. E são convidados nacionais, internacionais? Qualquer um pode ter acesso? Como se processa? Certo. Temos conosco convidados nacionais e um dos moderadores será o Dr. Celso Malavolonek. O Dr. Celso, que é atualmente o assessor da Ministra da Saúde e também especialista na mudança do comportamento dos projetos de saúde financiados pelo Banco Mundial. Além do Dr. Celso Malavolonek, teremos também outros profissionais, como é o caso da Emília Dias, que é marketer e empreendedora. Teremos também o Ed Lobo, que é professor e escritor. Teremos a doutora Janaína Carneiro, que é marketer. E também teremos outros profissionais das áreas de engenharia informática, empreendedorismo e comunicação. Muito obrigado pela sua participação e também a explicação sobre este fórum hoje aqui no Hoje Notícias. Certo. Acrescentando, o fórum vai se realizar já neste sábado numa unidade hoteleira das 9 às 13 horas. E para quem quiser ter mais informações sobre o mesmo, é só ir ao site ticket.ao ou ligar para o seguinte terminal 976. Mas depois podemos disponibilizar também essas informações nos mídias complementares. Mais uma vez, certo. Obrigado pela sua participação e volte sempre. Obrigada. Vamos ao intervalo da primeira edição segundo intervalo da edição de quinta-feira. Volte connosco. Eu espero por si. Renovados votos de boa tarde, seja bem-vindo a terceira parte da edição de quinta-feira do Hoje Notícias. Os 133 cardeais eleitores continuam desde a manhã desta quinta-feira reunidos no Vaticano, em Roma, para a eleição do sucessor de Papa Francisco. Para esta quinta-feira estão previstas mais 4 votações e a primeira fumaça do dia de hoje foi preta, o que significa que ainda não foi encontrado o novo líder da Igreja Católica. O segundo dia de votação começou com ritos tradicionais da Igreja Católica Romana. Depois de horas de suspense, saiu fumo preto da chaminé da Capela Sistina, sinalizando que ainda não há um sucessor do Papa Francisco. Várias pessoas aguardavam pelos sinais de fumo na Praça de São Pedro. A expectativa agora se volta para as próximas horas. Os 133 cardeais regressam à residência de Santa Marta, onde permanecem enclausurados até a próxima votação, que está prevista para o período da tarde. Esta
É a 26ª vez que o conclave decorre na Capela Sistina. Vale recordar que o Papa João Paulo II, em 2005, referiu-se ao juízo final na Constituição que regula a escolha do Papa, referindo-se que a eleição continua a desenrolar-se na Capela Sistina, onde tudo concorre para avivar a consciência da presença de Deus, diante do qual deverá cada um apresentar-se um dia para ser julgado. E os fiéis católicos em Angola mostram-se ansiosos e expectantes em torno do conclave que vai eleger o novo líder da Igreja e esperam que o próximo Papa continue com o legado deixado por Papa Francisco e visite mais países do continente africano. Encerrado o período de luto pela morte do Papa Francisco, deu-se início à escolha do futuro líder da Igreja Católica, processo que reuniu cardeais de todos os locais do mundo, a Capela Sistina, espaço histórico que acolhe conclaves desde 1492. O resultado deste conclave foi esperado um pouco por todo o mundo, numa votação com maior número de cardeais eleitores. Em Angola não é diferente. Alguns fiéis, como é o caso de Edith Cristóvão, esperam que o novo líder católico continue a preservar a paz. Cada um traz o seu legado, mas nunca devemos abrir mão daquilo que é muito importante para o mundo, a paz. A paz é muito importante entre os povos, e principalmente na África. E agora, mais do que nunca, na Ucrânia temos o problema da guerra, então seria bom que ele desse continuidade também a esse processo da paz. Então estamos a esperar com muita ansiedade, muita emoção também. E que seja bem-vindo para nós. Um Papa que visite mais o continente africano é o desejo de Edmar Álvaro e Maria Tavares. Assim esperaremos também um Papa que possa fazer a sua visita apostólica cá em África e não só nos diferentes países em que nós temos, que precisamos mais daquela presença do nosso pastor, do nosso sucessor, do apóstolo Pedro, que é assim que vamos aumentando a nossa fé. Neste momento que o Espírito Santo diz a um bom Papa que a Maria, como a nossa mãe padroeira da Igreja, dê a sinal aos papas que conceba um pai como Francisco, que consiga visitar alguns países da África, como Francisco fazia. Edmar Álvaro espera que o sucessor do Papa Francisco aposte na juventude. Porque Papa Francisco era um Papa que primia muito pela força da juventude e pelo bem-estar da humanidade. Pela guerra também, ele primia muito pela paz no mundo inteiro. Então esperamos que o Papa que vem a tomar posse, que tenha o mesmo legado que Papa Francisco deixou. O conclave organizado pelo cardeal decano Giovanni Battista Re contou com 133 cardeais para a eleição do novo Papa. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem. Até o nosso próximo encontro.